11h06, de volta aqui para nossa última hora de Papo de Craques. E agora a gente vai falar do Volta Redonda, o voltaço que enfrenta hoje o Botafogo 7 da noite e direto lá do interior do estado do Rio de Janeiro. Vamos conversar com o João Pedro Lima, ele que é do portal Contra-Ataque e acompanha aí o dia a dia do Volta Redonda e vai falar um pouquinho do adversário do Belo hoje. Bom dia, João, um grande abraço para você, valeu por ter aceitado o nosso convite. E minha primeira pergunta é sobre esse momento do Volta Redonda, né? Eu, particularmente, achava que o Volta Redonda ia brigar por G8 antes de começar a Série C. Mas o time tá lá embaixo, né? Tá na zona de rebaixamento. Claro que ainda tem muito campeonato, pode se recuperar. Mas o Volta Redonda tá abaixo das expectativas. Eu queria saber por que isso. Mudou muito o time da boa campanha do Carioca para a Série C? É isso? A reformulação? Enfim, explica um pouquinho desse momento da equipe aí de Volta Redonda. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Raelson. Bom dia aos ouvintes da CBN João Pessoa que estão ligados aqui no Papo de Craque. Como você perguntou, né, o time do Carioca que o Volta Redonda tinha no início do ano era um time bastante diferente. Você tinha jogadores que se destacavam bastante na equipe. Você tinha o Lelê, você tinha o Luciano Naninho. O Lelê quase foi artilheiro do estadual, o Luciano Naninho, que voltou no final do ano passado e recuperou a posição de camisa 10, um jogador sempre muito presente no campo, sempre com uma boa visão de jogo. O Alex, que era zagueiro emprestado do Fortaleza também, estava no time do estadual, fez uma grande exibição ao longo de todas as 13 partidas que o clube disputou. Esses três jogadores que, na minha visão, foram os principais daquela campanha, saíram. O Luciano foi para o Vila Nova de Goiás, o Alex voltou para o Fortaleza, o Lelê foi para o Fluminense. Para outros jogadores que também se destacaram. O Pedrinho, ponta direita, foi para o Ceará. O Sandro, zagueiro, não renovou o contrato. Então, o grosso da equipe, né, os jogadores mais importantes acabavam saindo depois do término da competição. E a reposição chegou, mas não chegou no mesmo nível. Ainda é um time que, ainda no início do campeonato, estava em fase de entrosamento, muita gente nova. Se você for comparar o time que deve ser o titular hoje com o time que jogou o estadual, né, a base do estadual, você vê mudanças nos três nomes da frente, você vê no meio de campo somente a permanência do Bruno Barra, que já é um jogador chave do time, que já está no time titular faz um bom tempo. Na linha de defesa só ficaram os dois laterais, então você teve uma mudança muito grande. E o time demorou um pouco a pegar o ritmo, pegou o ritmo nos dois jogos que fez aqui, contra o América e Paysandu, 2 vitórias boas por 3-0. Mas nessas duas últimas partidas contra Manaus e Náutico, 2 derrotas fora de casa, então o time de volta ao trabalho, precisando novamente vencer e recuperar a confiança e entrosamento para conseguir se recuperar na Série C. João Pedro, aqui é Raelson Galdino. A gente observa a tabela e enxerga que o Volta Redonda está apenas a 2 pontos de deixar essa zona do rebaixamento. Mas você traz aí um histórico muito interessante sobre nomes de atletas que já passaram e faz uma comparação com esse time do Campeonato Carioca. Mas o meu questionamento é o seguinte: existe algum jogador no radar desse Volta Redonda para que possa chegar e reforçar essa equipe? Então, Raelson, hoje, desde que começou desde o término do estadual, na verdade, o início da Série C, o Volta Redonda contratou bastante. Só para a gente ter uma ideia, né, da dimensão que as coisas tomaram, hoje o time tem 11 atacantes, somando tanto atacantes de lado quanto centroavantes no plantel da equipe principal. Jogadores com contrato, profissionais. Então, você vê que mesmo com a saída do Lelê, a saída do Pedrinho, a ida do Luizinho para o banco, você teve uma chegada muito grande, de um número muito grande de jogadores por elenco, e esses jogadores não conseguiram repor à altura as saídas de antes. Então, o que acontece não necessariamente estão na espera de um novo jogador. Sempre se especula. Agora, mais recentemente, esteve se especulando que chegaria mais um zagueiro, por exemplo. Porque o Gabriel Bahia, zagueiro que chegou para a Série C, acabou se machucando também. Então, você tem um bom número de jogadores que estão treinando no time, mas ainda assim não se chegou no nível que se via no estadual ou que se esperava que fosse ser visto nessa Série C. João, queria que tu falasse um pouquinho dos pontos fortes e pontos fracos, né, nessa equipe do Volta Redonda, o que o Botafogo tem que tomar cuidado hoje, quais jogadores o Botafogo tem que tomar cuidado e que setor do campo ali
é o ponto fraco desse Volta Redonda que o Botafogo pode aproveitar e pode ter o caminho da vitória? De pontos fortes eu vejo o Júlio César no meio de campo. O Júlio César era da equipe estadual, mas era banco. Entrou, eu acho que pouquíssimos jogos, e teve um jogo que realmente ele entrou muito bem contra o Madureira, e depois na Série C, com a lesão do Caio Vitor, ele ganhou espaço pro técnico Rogério Corrêa e conseguiu se impor no meio de campo. O Júlio César é um jogador não no nível do Luciano Nanin, que jogou estadual, mas o Júlio César é um jogador que sabe pensar o jogo, que também sabe construir, ver, sabe, às vezes parece que o jogador está ali no nível do campo, mas parece que está olhando de cima. Ele consegue achar jogadores livres em boas posições, mesmo porque isso exige às vezes uma inversão de bola um pouco mais complicada. O Júlio hoje é um dos principais jogadores da equipe. Outro destaque também fica por conta dos pontos, tanto mais o Marquinhos. O Douglas Esquilo um pouco menos, mas se no estadual a gente tinha uma equipe que o foco era o Lelê, que o Lelê buscava jogo mesmo sendo centroavante, sempre buscava participar do jogo, hoje você tem o Ítalo. O Ítalo é um centroavante que ele é um centroavante mais fixo. Então isso exige tanto a equipe quanto os jogadores que os pontas busquem mais jogo. Então, mais o Marquinhos, um pouco menos o Esquilo, mas também o Luizinho às vezes entra querendo buscar jogo. São jogadores importantes, são jogadores que têm importância nesse time atual do Voltaço. Outro destaque também é o Wellington Silva, lateral, que já jogou no Inter, já jogou no Fluminense, já jogou no Flamengo. 35 anos, mas ainda assim vem jogando bastante, um dos principais nomes da equipe em questão de desempenho, em questão de referência para os mais novos nesse elenco atual. De ponto fraco, eu vejo que passa um pouco também pelo ataque. O ataque não vem criando tanto, vem perdendo algumas chances que depois fazem diferença, igual aconteceu na terça-feira, que o Ítalo perdeu um gol muito próximo, sabe, muito depois de uma cobrança de escanteio. O Matheus Santos também perdeu uma chance bastante clara, então falta calma na hora de finalizar. E defensivamente também a equipe às vezes fica um pouco pendente. Às vezes o clube perde bola no meio de campo por desatenção, por falta de entrosamento. Isso é sempre um prato cheio para a equipe adversária. Foi assim que o primeiro gol do Náutico na terça-feira saiu. E também, se no estadual a zaga passava alguma segurança, mas ainda assim não era um time muito bem armado defensivamente, tomava muitos gols. Fora a eliminação na semifinal do estadual, o time tomou 15 gols em toda a primeira fase. Então, mesmo tendo peças de destaque na defesa, a defesa ainda não era um ponto muito forte da equipe. E nisso está incluso a bola aérea. A bola aérea, desde a chegada do Rogério Corrêa, sempre uma complicação, sempre um motivo de desespero para quem está torcendo no Rolinho de Oliveira. Quem acompanha a equipe sabe que, por vezes, posicionamento em bola aérea é um ponto fraco da equipe do Voltaço. O Volta Redonda que vem de 2 derrotas seguidas, mas o Felipe Surião, técnico do Botafogo, é um profissional bastante conhecido aí na cidade do Aço. Esse Volta Redonda, ele é capaz de quebrar essa invencibilidade do Botafogo, que ainda não perdeu nessa competição? Olha, o Felipe Surian tem um estilo de jogo já conhecido aqui pelos torcedores. O Surian esteve aqui no final do ano passado, quando a Portuguesa disputou a final da Copa Rio com o próprio Volta Redonda, e a Portuguesa perdeu a final daquela competição. O Surian também, como foi falado mais cedo no programa, esteve aqui no Volta Redonda em 2016, ano que o time foi campeão invicto da Série D. E então se conhece, tem-se uma ideia de como é o estilo de jogo das equipes do Felipe Surian, né, que é um estilo de jogo que às vezes que briga muito por uma bola, marcação um pouco alta. Então há um certo conhecimento em cima disso. Então eu acredito que a equipe do Rogério Corrêa veio um pouco mais preparada para esse jogo, justamente por já ter jogado contra a equipe do Surian no estadual, já ter jogado contra a equipe do Surian na Copa Rio do ano passado. Então vejo que talvez isso realmente seja um ponto positivo para a equipe da Cidade do Aço. Além disso também, embora isso não se reflita no público, infelizmente os públicos aqui são sempre fracos, na faixa de 500, 600 presentes por jogo, o fator casa vem sendo algo decisivo. As melhores atuações do Volta Redonda esse ano na Série C foram aqui contra o América, contra o Paysandu. Contra o Pouso Alegre jogou bem também, só que a bola acabou não entrando, então o clube não conseguiu buscar o empate naquele jogo. Mas entre todas essas 7 partidas que foram disputadas na Série C, as melhores atuações foram dentro do Rolinho de Oliveira. Então isso pode ser um ponto positivo
no jogo de hoje para a equipe da casa. João, para a gente encerrar, expectativa de público e temperatura aí. Clima bom aí no Rio? Então, por enquanto, hoje, nesse período aqui de outono, quase inverno, o tempo anda bastante frio, não há previsão de chuva para o jogo, expectativa de que o jogo comece ali na faixa dos 20 graus e depois vai esfriando com o avançar da noite. Expectativa de público não é muito boa, o público por si já não é muito grande, a torcida infelizmente comparece pouco, são até agora na média coisa de 500, 600 presentes por jogo. Hoje ainda há o fator de o jogo ser após um feriado de Corpus Christi, então muita gente emendou, e na próxima terça-feira é feriado municipal em Volta Redonda. Então, dependendo de onde a pessoa trabalha, às vezes ela consegue emendar a quinta com a terça-feira e não conseguiria estar presente no Raulino para ver o jogo. Além das duas atuações, das duas últimas derrotas, que acabam afugentando um pouco o torcedor do estádio. Então, infelizmente, a expectativa não é de bom público, eu chutaria hoje algo na faixa dos 350, 400 presentes. Tá aí, a gente conversou com o João Pedro Lima, né, ele que é do site Contra-Ataque, falando do Volta Redonda, é adversário do Botafogo daqui a pouco. Valeu, viu, João? Grande abraço pra você aí. Sorte pro Voltaço, mas só a partir da 9ª rodada. Obrigado, Fábio. Obrigado, Raelson, pela oportunidade e sorte pro Botafogo também no decorrer da competição. Valeu, João. Aí, estamos bem informados, Raelson, sobre o nosso adversário de daqui a pouco. Não é aquele jogo, o jogo vai ser duro. É aquilo, quem souber aproveitar melhor as fragilidades do adversário vai conseguir um bom resultado. Aquilo também de entrar ligado, concentrado, intenso, enfim. Série C é muito isso, né? O time que às vezes quer mais, que entra mais concentrado, consegue um bom resultado. E hoje não vai ser diferente, a gente torce pro Belo voltar a ser aquele time mais intenso das primeiras rodadas, até a 5ª rodada, né? Aquele jogo contra o Figueirense, para conquistar 3 pontos hoje. Vamos passar aqui as prováveis escalações. O Volta Redonda deve ir a campo com o Jean, Wellington Silva, Marcão, Matheus Santos e Ricardo Senna, Bruno Barra, Robinho e Júlio César no ataque, Douglas, Esquilo, Marquinhos e Ítalo. Já o Botafogo, né, do Felipe Surian, vai ter a volta do Zé Mário, né, importante isso. Provável time: Mota, Ricardo Luiz, Lucas Santos, Pedro Carreirete e Zé Mário. Wesley Dias ou Nathan Costa, né? Wesley Dias saiu sentindo, né, dores no jogo contra o Amazonas, é dúvida, para daqui a pouco. Netinho e Marco Antônio. E aí no ataque, mais uma dúvida, Jailson ou Bismarck, né? Eu acho que o Jailson deveria entrar como titular hoje. O Bismarck foi muito apagado contra o Amazonas. É aquilo, né? Contra o Floresta, não. Contra o Amazonas tem que ser o Jailson. O Bismarck contra o Amazonas. Aí o Bismarck entrou, a gente não gostou muito, não. Então volta Jailson. Aí se o Jailson não for bem, no próximo, não, volta Bismarck. E aí o único titular garantido no ataque é o Matheus Anderson. E aí no camisa 9, mais uma dúvida, né? Bruno Paraíba ou Thiago Reis. Eu acredito que o Surian possa começar hoje com o Thiago Reis. Acho que não vai me surpreender. O Bruno Paraíba ainda não marcou. Nos últimos 2 jogos ele não foi bem, né? Inclusive naquele atributo lá de marcar alto, ele não conseguiu também executar esse papel, essa função. Então talvez o Thiago Reis comece como titular no jogo de hoje. A arbitragem é do Mato Grosso. O Leonardo Willis Lorenzato é o árbitro principal. Ele terá como assistentes a Fernanda Krieger e o Gislan Garcia da Silva. Arbitragem do jogo de daqui a pouco entre o Volta Redonda e Botafogo. Vamos falar de Série D? Vamos falar do Massa, do Nacional. Nacional. Olho verde da esperança. O Nacional que tem jogo difícil, né? Amanhã contra a equipe do Pacajus, jogo fora de casa. O Pacajus que inclusive conquistou um bom resultado, né? Na última semana, empatou nessa semana, né? Empatou com o Santa Cruz fora de casa. É um adversário complicado, né? Um adversário complicado pro Nacional, que joga melhor em casa do que fora. Então a gente fica na expectativa da equipe do técnico Rodrigo Fonseca fazer uma boa atuação.
né, Railson? A equipe do Nacional, que vem surpreendendo, né? Inclusive é o único paraibano no G4. Sim, é o único paraibano no G4, é um time que vem surpreendendo, são 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, tem um aproveitamento de 55% nessa Série D. E vamos torcer para que possa amanhã vencer o Pacajus. É um jogo difícil, fora de casa. O Pacajus que já assumiu a liderança dessa competição, né, do grupo 3, é o líder com 11 pontos. Ou seja, era o Souza, mas o Souza acabou aí tendo 2 derrotas seguidas e caiu lá para a 5ª colocação. O Pacajus hoje é o líder do grupo 3, seguido ali pelo Santa Cruz. Enfim, mas vamos torcer para que o Nacional possa amanhã conquistar uma vitória importante para que possa se manter ou, quem sabe, assumir a liderança do grupo 3 desta Série D. E vamos ouvir agora o Rodrigo Fonseca, técnico do Nacional, projetando aí rapidamente o jogo de amanhã. O Júnior brigou o tempo todo, comprometido, sabemos da dificuldade na parte física, né, que foi o último atleta a chegar, estava algum tempo parado. Mas conto com a experiência dele, um cara que sabe jogar dentro da área, corta caminho e vai nos ajudar bastante. Expectativa boa, fazer um bom jogo, adversário qualificado, vem demonstrando desde a competição. Porém, temos condições de chegar aqui e apresentar um bom jogo e buscar um resultado positivo. A palavra do Rodrigo Fonseca, ele estava se referindo ao Júnior Mandacaru, né, centroavante que estreou no jogo passado, né, no jogo da 6ª rodada, na vitória do Nacional de Patos contra o Globo, né, na quarta-feira. Inclusive resultado que colocou a equipe de Patos no G4 do grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos sair de Patos e ir para Souza falar do Dino? Falar do Souza, né? O Souza que começou bem, né? A Série D, começou vencendo os seus 2 primeiros jogos, venceu o Globo fora de casa, venceu o Pacajus em casa. Aí depois, fora de casa, a equipe perdeu para a equipe do Nacional de Patos, né? Fora de casa, ganhou do Campinense em casa. E aí teve uma sequência de 2 jogos fora de casa, contra Santa Cruz e Potiguar, acabou não vencendo, né? Até um adendo, né, para essa campanha do Souza, dos 6 jogos, 4 foram fora de casa, né? Então a gente tem que colocar isso na balança. E contra o Santa Cruz jogou muito bem fora de casa, lá no Arruda, né? Vale ressaltar isso também. Ele acabou ali desempenhando um bom futebol, mas o resultado não veio. O Santa Cruz venceu por 1-0. Pois é, e eu acho que o Souza agora com uma sequência de jogos em casa, né? Ele vai ter tudo pra aí se recuperar nessa Série D e voltar ao G4. Acho que o Souza tem time para se classificar tranquilamente, na verdade os 3 paraibanos, tá? O Souza está apenas uma vitória da liderança. Isso, a diferença dependendo, claro, também do resultado do Nacional contra o Pacajus. A diferença ali entre Souza e Pacajus e Santa Cruz, né, que são os líderes, 2 pontos apenas. Né, a gente fica na torcida, o jogo contra o Iguatu, né? Teremos esses duelos, Sertão Paraibano contra a equipe cearenses, né, o Nacional de Patos enfrentando o Pacajus fora de casa, já o Souza vencendo o Iguatu em casa. O Iguatu que estava mal, né? O Iguatu só tinha 3 pontos, mas aí venceu a equipe do Campinense pelo placar de 3-1. Assim, o Campinense jogou muito mal, até preocupa, né? Porque o Campinense pegou um time que estava lá embaixo na tabela, não vinha conquistando bons resultados e mesmo assim venceu. E o Souza vai enfrentar amanhã no Marizão, né? Jogo às 4 horas da tarde, Souza e Iguatu. A gente não tem sonoras do Souza, né? A gente até tentou buscar, mas infelizmente não conseguimos. Até fica uma sugestão, né, pros times paraibanos, né? Principalmente os times que têm menor mídia, que são os times do Sertão, mídia a nível estadual, faça um pouquinho mais de esforço, tá? Ou de questão para atender o pedido da imprensa em relação a entrevistados, a sonoras, porque, enfim, são por serem clubes que estão distantes, diferentemente, né? Por exemplo, Floresta. Enviamos perguntas para Gerson, né? Exatamente. A assessoria atendeu as nossas perguntas e preparou uma sonora do Gerson. Então é importante os clubes se preocuparem também com isso, né? Com a questão da mídia, enfim, de ter uma assessoria que envie material para a imprensa, para a gente colocar no ar aqui, ter mais tempo de exposição do clube. Enfim, dessa vez não conseguimos sonora da equipe do Souza.
Então a gente já passa pro próximo jogo. Vamos falar agora da Raposa? E esse Campinense, Raels, perdeu pro Iguatu, como a gente vinha falando aqui, mas joga em casa contra o Potiguar, que tá no G4, né? Também não é um adversário simples. Esse Campinense preocupa o torcedor, preocupa a todos. A instabilidade do Campinense é muito grande, é muito nítida, né? Ver esse Campinense com apenas 2 vitórias, um empate e 3 derrotas nessa competição. Isso não é algo que possa ser levado em consideração. Tem apenas 38% de aproveitamento nessa Série D. Então esse Campinense ele precisa melhorar e muito. O técnico está sob pressão, né? Isso também é levado em consideração, principalmente nesse jogo do Campinense de hoje. É um jogo que vai aí aumentar ou diminuir essa tensão, vai depender muito desse resultado e o comportamento da equipe dentro de campo no Amigão. O Campinense, assim como o Souza, né, também só jogou 2 partidas em casa. 2 partidas em casa e 4 fora. A gente sabe que na Série D o fator casa é muito importante, até porque os gramados ali não são bons. Aí os times que estão mais acostumados levam uma certa vantagem, né? Então eu acho que ainda tem essa esperança, né, para a equipe do Campinense a ter ainda mais jogos em casa, né? A gente tem o quê? A gente tem 6 rodadas. Me ajuda aí, Raelson, na conta, que eu não sou muito bom de matemática. São 14 rodadas. Hoje é a 7ª. Se passaram 6, então Isso. temos 8. Isso. Dessas 8, o Campinense tem 5 jogos em casa e 3 fora. Então, se fizer o dever de casa e beliscar ali algum pontinho fora de casa, já entra no G4. Então, a situação do Campinense não é tão desesperadora por esses jogos em casa, mas vai ter que melhorar, né? Vai ter que melhorar, vai ter que reforçar. Me preocupa muito a situação do Luan Carlos, tá? Ter entregue o cargo após a partida contra a equipe do Iguatu, fica aquela, né? Qualquer tropeço ele vai cair. Fica a sensação disso, né? De um trabalho ali que tá por um fio. E isso não é legal, porque o campeonato é tiro curto. Imagina se tem que trocar faltando 7 rodadas. Eu acho, assim, esse jogo de hoje ele vai pesar muito, né? Em toda essa situação. O próprio Luan Carlos, ele já percebeu que não tem muito mais o que render com essa equipe. Entregou o cargo no último jogo. Pois é uma questão que a diretoria não aceitou. Ele vai ficar para esse jogo. Eu acho que a definição vai ser aí. Se tropeçar, o Luan Carlos cai. E por falar no Luan Carlos, vamos ouvi-lo projetando aí. Eu acho assim, nós aqui dentro continuamos com a mesma confiança, com o mesmo ímpeto, trabalhando da mesma forma, acreditando no processo e acreditando em cada um. Existe uma confiança mútua dos atletas, comissão técnica, diretoria. Eu só preciso que amanhã a nossa torcida nos ajude mais uma vez, que faça a diferença mais uma vez. O fator casa está sendo muito importante. A gente viu ontem o Santa Cruz tropeçando em casa. Está perigoso o campeonato. Eu sei que o torcedor às vezes fica chateado, porque isso aqui, o Campinense é uma das razões de viver deles, né? Então a gente tem que respeitar muito isso aqui, essa instituição, o clube, o amor, a paixão que tem envolvido aqui dentro. Só que o torcedor tem que entender que mesmo chateado por alguma situação, por alguma circunstância, ele tem que estar lá com a gente amanhã. Porque ele pode ser o nosso a mais em campo, né? Ele pode ser esse combustível a mais para a gente, e a vitória amanhã ela é fundamental para a gente fechar o turno com uma boa pontuação, sabe? O campeonato está difícil, todo detalhe faz a diferença, e amanhã o detalhe do torcedor ele é indispensável. Papo de Craques. Aí, palavras do Luan Carlos, né, que inclusive nessa coletiva eu acabei não separando o trecho, mas ele até não gostou de algum repórter lá da imprensa campinense, né, sobre a questão dele ter entregue o cargo, enfim. Ele até abriu essa coletiva falando sobre a imprensa. Eu acho que é válido, né? A imprensa também tem que sofrer críticas, né? Acho que da mesma forma que a gente critica, acho que o outro lado também pode criticar, enfim, só não pode partir para violência. Democracia. É democracia. Repórter tá perto aí, meu querido Rony Brito. Podemos falar aqui ainda um pouquinho do Campinense, né? Campinense hoje joga às 5 horas da tarde, é isso? O horário do jogo do Campinense? Isso, às 5 da tarde no Amigão. No Amigão, lembrando que hoje é jornada dupla, tá? Começa às 3 horas com um pré-jogo de Campinense e Potiguar, aí o jogo vai até às 5, e aí após o primeiro tempo, né, do jogo lá em Campina Grande, divisão da rede, Campina continua com Campinense e Potiguar, e aí João Pessoa entra no pré-jogo de Volta Redonda e Botafogo, e aí no segundo tempo de Volta Redonda e Botafogo, e aí toda a rede estará com o duelo da equipe paraibana
pela Série C do Campeonato Brasileiro. Na CBN Campina, Edson Maia, É o bom de bola. Léo Alves, Afonso Carlos, Marcos Siqueira e Apolo Ricarte, aquela equipe tradicional que vocês estão acostumadas na CBN Campina, e aqui na CBN João Pessoa, Raelson Galdino aí sim estará narrando os gols do Botafogo. Comentários de Felipe Costa, eu estarei nas reportagens, e Johnny Rocha, a voz mais bela do rádio paraibano. Quando você chegou aqui, Raelson, eu fiquei na dúvida, viu, se é você ou o Johnny, a voz mais bela do rádio paraibano. Tem o Rony também. E tem o Rony Brito. A próxima enquete da semana que vem, quem tem a voz mais bela do rádio Rony paraibano? ganha. Johnny, Rony Brito ou Raelson Galdino? Rony disparadamente. Aí, Com todo respeito a Johnny. aí é uma disputa dura, viu? Aí a equipe CBN está muito bem com profissionais maravilhosos. O Rony fala mais na Cabo Branco, tá? O ouvinte comum da CBN, um pouquinho é Rony Brito. Ele é locutor da Cabo Branco, que também é operador aqui na CBN, inclusive é o nosso operador do programa de hoje, aqui no Papo de Craques. Daqui a pouco, no segundo bloco, vamos conversar com o Léo Alves. Vamos falar um pouquinho mais do Campinense, né? Léo Alves vai participar ao vivo na coluna Pelos Caminhos do Esporte. Vamos falar mais um pouco dessa Raposa que tem jogo decisivo. Hoje é um jogo que é ganhar ou ganhar para o Campinense, né? Em caso de tropeço, empate, aí inclusive o Luan Carlos certamente cai, aí não vai aguentar. E eu acho que o Campinense, se é para trocar, meu amigo, troque logo. Eu acho que o Luan Carlos já não está mais suportando toda essa situação. Eu acho que até a forma que ele falou, assim, sabe, pareceu alguém que tanto faz, tanto fez, sabe? Tá ali ou não, eu acho que não sei, me preocupa isso a longo prazo, né? Dificilmente isso a situação já é insuportável para ele, né? Ele já deixou isso bem claro ao entregar o cargo.